Outro dia eu compartilhei no Facebook um post que dizia assim, mais ou menos assim: falta amor, mas também falta muita interpretação de textos. Eu achei fantástico, compartilhei na minha página. E assim, porque é um fato. O post era bonitinho, mas isso é um fato que muitos não percebem, né? Muita gente acaba criando problema, iniciando discussões, iniciando crises, né? Em função da falta de intelecção, de compreensão do que o outro disse. São as extrapolações, né? Uma pessoa diz algo, aí o outro já pensa algo além, que aquela outra pessoa nem imaginou. Mas aí o outro extrapolou e daí iniciou uma discussão, uma crise. Então isso é muito comum. Mas não é só a interpretação de textos que falta, não. Eu costumo dizer que se as pessoas soubessem redigir um pouquinho mais, se elas tivessem um pouquinho mais de técnica, elas conseguiriam resultados que elas nem imaginam. Técnica até para redigir um WhatsApp, um SMS. Sim, a não ser que seja algo assim informal, claro, não precisa de técnica nenhuma, mas se você tem um objetivo a alcançar, a atingir, e o seu texto pode ser o início dessa conquista, desse objetivo, então redija com qualidade esse texto. Não estou falando de palavras bonitas, não, estou falando mesmo de técnica de redação. No texto do WhatsApp. Outro dia, umas amigas da minha filha, faz tempo isso, elas estavam iniciando a adolescência, e elas começaram nessa fase de trocar recadinho, trocar SMS, nem havia o WhatsApp na época. E elas trocando SMS e tudo mais, e reclamando, né? Reclamando que, eu me decepcionei com fulano, namoradinho. Eu me decepcionei porque não parecia isso, parecia que ele gostava de mim. Aí eu pedia pra ver, né? Na época elas ainda me escutavam, hoje não querem nem saber. Aí eu pedia pra ver as mensagens, né? Assim, impressionante, como as mensagens. Ele parecia gostar de mim. Não parecia nada. Interpretação de textos errada. Mas a pessoa interpreta o que ela quer, né? Assim, não, daria pra ver aqui que ele não tava nada afim. Mentira, tia, ele tava afim. Então, assim, aí eu comecei, claro, a verdade nunca é boa de ser ouvida, muitas vezes não é, né? Então elas não gostavam de ouvir, não. Mas quando eu comecei a ajudar cada uma delas a escrever, enfim, para me aproximar delas e saber o que estava rolando, eu falei assim, não, eu ajudo a escrever. Eu comecei a redigir, eu comecei a brincar de redigir com mais qualidade as mensagens que elas enviavam para eles. Eu sei que o negócio começou a surtir efeito. Eu sei que com o tempo os meninos começaram a se tocar e a olhar com mais atenção para essas meninas. Por incrível que pareça, agora sem brincadeiras, a maneira como você manda um WhatsApp pode mudar a sua vida. Se o seu objetivo é conquistar o amado ou conversar com o seu chefe e atingir a meta necessária, se você depende do seu texto para isso, então redija com um pouquinho mais de técnica. Aí muita gente brinca assim, Adriana, mas conta pra gente o que vem escrito. Não, um dia eu vou escrever um livro, tá? Só sobre técnicas de como se escrever mensagens via WhatsApp, SMS com clareza, objetividade. Eu vou fazer isso. E ainda vai ter um capítulo só para a conquista do amado, mas isso fica para depois. Eu trouxe para você um texto que é um sermão do século 17. Padre Antônio Vieira foi um padre, um orador português do século 17. E ele ensinava, né, os seus seguidores a pregar. Então ele ensinava pregação. Pregação religiosa mesmo, jesuíta. Tá, tudo bem. Era assim, era esse o trabalho dele. Não sei se eu já te falei sobre Otto Moacir Garcia, que é o papa de redação, né? Você não vai ler o Otto Moacir Garcia, pode deixar que eu estou traduzindo o Otto aqui no nosso curso, mas ele é o papa para quem faz letras, para quem faz comunicação. O livro dele, Comunicação em Prosa Moderna. Quando eu fui estudar pelo livro dele na faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi ler esse sermão. Então, o Otto Moacir Garcia trouxe para o livro dele também o sermão.
do Padre Antônio Vieira. Esse sermão ensina a se fazer uma redação, se fazer um parágrafo de desenvolvimento, que é um mini texto. Você aprendeu comigo agora que todo parágrafo de desenvolvimento é um mini texto, é um pequeno texto com introdução, desenvolvimento e uma conclusão facultativa. Pois bem, esse texto é um texto de um padre que ensinava a fazer sermão e que ensina você também a redigir um parágrafo. É claro, eu vou traduzir para você essa linguagem e com ela você vai resumir tudo que você aprendeu comigo nas aulas anteriores. Com essa mensagem: o sermão há de ser de uma só cor, há de ter um só objeto, um só assunto, uma só matéria. Pois quando o padre diz isso, ele quer dizer que o parágrafo, então substitua sermão por parágrafo. O parágrafo há de ter um só tópico frasal. Então, assim como um sermão só pode ter um assunto, uma matéria, um parágrafo só pode ter um tópico frasal. Você não pode querer desenvolver 2, 3 tópicos frasais em um mesmo parágrafo. Cada parágrafo com seu tópico frasal. Vamos lá. Há de tomar o pregador uma só matéria. Uma só matéria, então, é o tópico frasal do parágrafo. E ele vai apresentar isso no início do sermão. Você vai apresentar o tópico frasal no início do parágrafo. Há de defini-la. É o tópico frasal, que é desenvolvido por definição. Uma das maneiras de se desenvolver um tópico frasal é definindo o tópico frasal. Há de dividi-la para que se distinga. Essa é outra técnica, essa você estudou comigo, que é de dividir o tópico frasal. Lembra? 3 funções. Há de prová-la com a escritura. Uma outra forma de se desenvolver um tópico frasal é desenvolvê-lo por meio de testemunhos de autoridade. Eu vou mostrar isso para você depois. É aquele parágrafo que você desenvolve por meio das palavras de um outro autor. Testemunho de autoridade, ele queria dizer prová-la com a escritura. Há de declará-la com a razão. Está falando aqui do tópico frasal que você desenvolve por meio de explicação. Razão é o mesmo que explicação. Há de confirmá-la com um exemplo. E eu ensinei a você uma das maneiras de se desenvolver um tópico frasal é por meio de exemplo. Há de amplificá-la com as causas, com os efeitos. Efeitos são o mesmo que consequência. Com as circunstâncias, com as conveniências que se hão de seguir, com os inconvenientes que se há de evitar. Há de responder às dúvidas. Parágrafo não pode deixar nada no ar. Quando você for redigir um parágrafo, ele tem que ser esclarecedor para que o examinador diga: entendi tudo o que ele quis dizer. Não pode haver dúvida. O sermão responde às dúvidas, o parágrafo também. Há de satisfazer as dificuldades, há de impugnar e refutar com toda a força da eloquência os argumentos contrários. E depois disto, já estamos caminhando para a conclusão do parágrafo de desenvolvimento. E ele diz: e depois disto, há de colher, há de apertar, há de concluir, há de persuadir, há de acabar. Há de apertar, há de concluir, é a conclusão do parágrafo de desenvolvimento. Aí ele termina dizendo: isto é sermão, isto é pregar. E o que não é isto é falar de mais alto. Quer dizer, tem gente que acha que falando alto vai convencer alguém de alguma coisa, né? Não nego nem quero dizer que o sermão não haja de ter variedade de discursos. Claro, pode haver variações. Foi o que eu disse a você no início do curso. Você pode escolher a sua forma de escrever. Eu tenho minha forma. Você pode ter a sua forma, o seu estilo. Mas todos os estilos hão de nascer da mesma matéria e continuar e acabar nela. Porque todo texto tem uma técnica. E essa técnica é única para todos os textos. Com o tempo, você vai adquirir o seu estilo. Mas é assim que deve ser feito. No seu estilo, mas seguindo a mesma técnica. Demais! E eu não tenho mais o que dizer a você, porque toda vez que eu leio esse sermão, sinceramente, eu me emociono. Isso é um fato. Adriana, que isso? Deixa de ser brega. Não, isso é lindo demais. Porque, na verdade, isso não começou agora. Há muito tempo se ensina a escrever. Ensinar a pregar é ensinar a escrever. Isso se aplica na prova de concurso público, isso se aplica na sua monografia, na prova do Enem de redação, isso se aplica também aos SMS que você manda
pro amado, pro amigo, pro chefe. Isso se aplica a tudo. Daqui a pouco eu volto com mais curso pra você. Até já!